Graça e paz de Jesus Cristo. Iremos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo 3 e 4, que diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se neles. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Nós vemos aqui nesse texto da palavra de Deus um povo que não reconhece a Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado para salvar toda a humanidade. Jesus já havia feito grandes milagres, maravilhas, coisas que a nenhum ser humano outrora poderia ter sido feito. Deus usou profetas, homens e mulheres de Deus para fazerem milagres. Mas Jesus fez muito mais milagres. Fez coisas que nenhum homem até então poderia ter feito. E fez isso para mostrar o poder de Deus. E disse ainda que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e até mais do que ele havia feito. Porque quando ele fala isso, ele não dirige a palavra a Tiago, a Pedro e a João, não. Ele dirige a palavra à sua igreja. E a sua igreja já persiste por mais de 2000 anos, operando curas, milagres, sinais e maravilhas. E é difícil para o ser humano que não tem uma vida diante do altar, uma vida espiritual, entender os milagres de Jesus Cristo. É tão difícil assim que muitos oram para que Deus faça um avivamento, sendo que para eles o avivamento são curas e mais curas. Avivamento é o paralítico levantar e andar. Avivamento é um cego abrir o olho e ver. Avivamento é pessoa sendo curada de câncer. Sendo que o verdadeiro avivamento é trazer à vida aquilo que está morto. O verdadeiro avivamento é trazer à vida aquilo que está morto. E nós sabemos que as pessoas que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que não vivem em comunhão na igreja com os irmãos, essas pessoas estão mortas espiritualmente. E o verdadeiro avivamento é fazer com que essas pessoas voltem a viver, que essas pessoas tenham vida e vida em abundância. Então nós precisamos entender que o maior de todos os milagres é uma alma que se rende a Jesus Cristo. Quando muitas almas começarem a se render a Jesus Cristo, aí sim nós teremos um verdadeiro avivamento. Muitos querem sinais para poder crer em Deus, para poder crer em Jesus. E o maior sinal de todos já foi dado, que foi Jesus, o Filho de Deus, que se encarnou como homem, foi levantado no madeiro, entregou sua vida, teve seu sangue derramado e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Esse é o maior sinal que qualquer ser humano pode ter para a sua vida. É a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eles chamam, e esse carpinteiro? Sim, porque a morte de Jesus Cristo foi uma morte cruel. Foi a pior morte que existia na época, a morte por crucificação. Ele seria colocado no madeiro, mas para vencer aquele madeiro, ele teria que ser destro, ter habilidades para trabalhar com a madeira. Ou seja, Jesus Cristo, o carpinteiro de Deus, pôde ser colocado naquele madeiro e usar daquele madeiro um instrumento de maldição como um instrumento da vitória para toda a humanidade. Para muitos aquela cruz levantada ali sobre o monte da caveira, o Gólgota, para muitos aquilo era um instrumento de maldição.
mas para Deus se transformou num instrumento de bênção e de vitória, pois aquela cruz se transformou numa espada fincada na caveira. Ou seja, a profecia de Gênesis 3,15, que a semente da mulher esmagaria com o seu pé a caveira, o crânio, se cumpriu ali naquela cruz. Mas para vencer o madeiro, era necessário ter a habilidade de um carpinteiro. Oh, glória a Deus! Jesus, o carpinteiro de Deus, não o carpinteiro filho de José, mas o carpinteiro de Deus, que usou um instrumento de maldição para trazer a vitória e a vida para nós. Ele não teve o reconhecimento dentre os seus, dentre o seu povo, dentre a sua família, dentre o povoado onde ele nasceu e foi criado. E muitos hoje em dia ainda não reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Não reconhecem. E estão perdendo algo de maravilhoso, que é a vida eterna com Deus. Que nós possamos mudar esse conceito de vermos Jesus Cristo simplesmente como um homem comum que nasceu e morreu e está morto. Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus que se encarnou. Abriu mão de tudo que ele tinha com o Pai, se encarnou, veio a este mundo, morreu, ressuscitou e está vivo. Ele venceu a morte de uma vez por todas. E aqueles que o aceitam, o reconhecem como Senhor, como profeta, como Deus, como médico dos médicos, como Senhor dos senhores, como Deus do impossível, não importa qual é o seu problema, Jesus Cristo é a solução para todos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.